A paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o segundo vídeo sobre o assunto a Ordem de Melquisedeque, onde eu pretendo falar um pouquinho sobre a Ordem de Arão e continuar falando sobre a Ordem de Melquisedeque. Como eu disse no vídeo anterior, a Ordem de Melquisedeque é uma ordem eterna, né? É o sacerdócio eterno no qual Cristo pertence. E a Ordem de Arão é um parênteses dentro do tempo para que houvesse um povo que iria receber a lei de Deus, né? E esse povo teria que andar segundo os preceitos de Deus, sendo que se não conseguissem, se tropeçassem em alguma lei, eles deveriam pagar com o sacrifício de um animal. E como haviam mais de 613 leis, e quem tropeçasse numa só lei era culpado por todas, né? Então, a lei não aperfeiçoou homem nenhum, a lei não justificou homem nenhum. Ela não só apontava para Cristo, né, o Cordeiro de Deus, que o sacrifício dele foi eficaz para a remissão de pecados do mundo inteiro, né? Porque o Cordeiro sem pecado, mas a lei também serviu para mostrar ao homem a necessidade de um Salvador e de um mediador que intercedesse, né, pela humanidade. O homem em si é incapaz de se justificar por mérito. No Antigo Testamento, tudo funcionava por obediência ou desobediência, né? No Novo Testamento, o justo vive pela fé, que a justiça de Deus é Cristo, e por meio da fé em Cristo, nós somos justificados nele, no mérito dele, por causa, né, do merecimento dele e não nosso. Né? Tudo que nós recebemos é graça, é de graça, sem esforço e sem merecimento, né? Porque cremos que Deus enviou o Filho para cumprir esse propósito no nosso lugar, né? Na Ordem de Arão, as promessas eram materiais, eram promessas de vitórias, eram promessas de riqueza, e muitas igrejas evangélicas hoje ainda usam esses textos para dar base, né, às suas pregações distorcidas do Evangelho, porque a Igreja de Cristo ela já nasceu na ordem de Melquisedeque, né? Em Cristo tudo foi consumado, em Cristo tudo que era sombra veio a lume e já não há nada mais a ser revelado, porque Ele é a palavra encarnada de Deus, Ele é o Verbo vivo de Deus. Então, olhando para Cristo, nós temos condições de compreender que todas as coisas foram consumadas nele e que já não há sacrifício nenhum da parte do homem para merecer isso ou aquilo. Tudo que nós recebemos é de graça, tudo é favor de Deus e tudo é por causa da bondade de Deus e não por causa dos nossos esforços, por causa dos nossos méritos. Então, é isso. Na ordem de Arão, nenhum homem foi justificado, na ordem de Arão, nenhum homem foi aperfeiçoado, né? A ordem de Arão foi um parênteses dentro do tempo para que o homem se reconhecesse pecador, para que o homem se reconhecesse falho e destituído da glória de Deus, né? Para que o homem entendesse que ele necessita de um mediador, que ele necessita de um salvador. E na ordem de Melquisedeque, nós vivemos pela fé, né? Nós recebemos uma promessa e nós vivemos por ela, né? Assim como Abraão recebeu a promessa de que ele
jamais enxergaria, né? Porque ele, um homem limitado ao tempo cronológico, ele não pode ver a sua descendência, né? Ele no máximo vai conhecer seus netos, bisnetos, mas não vai ver a multidão de descendentes que ele vai ter, como as estrelas do céu, como foi prometida por ele, por Deus, né, para ele. Então, ele viveu na certeza de que Deus cumpriria isso, né, mesmo que ele não presenciasse, né? Todos os heróis da fé, depois os irmãos podem dar uma conferida lá, todos eles receberam uma promessa e viveram por causa da fé na promessa. Então, os da ordem de Melquisedeque são esses, os que recebem uma promessa e caminham dentro da temporalidade, com certeza de que um dia eles receberão aquilo que Deus prometeu a eles. A igreja é assim, nós recebemos a promessa de que herdaremos a vida eterna e nós caminharemos nessa certeza até o final. Obrigada pela presença de vocês, por assistirem mais esse vídeo, e eu espero vocês no próximo, onde eu continuo falando sobre a ordem de Melquisedeque.